Olha, o chefe da Agência Nuclear da ONU, Rafael Grossi, convocou uma reunião de emergência com o Conselho de Governadores da entidade para tratar do conflito entre Israel e Irã. Grossi afirmou que a agência continua monitorando as instalações nucleares iranianas em meio aos disparos com Israel. Ele disse hoje, em entrevista à BBC, que é muito provável que todas as centrífugas da principal usina de enriquecimento de urânio no Irã tenham sido danificadas. Segundo ele, são mais de 15 mil máquinas que operam na instalação de Natanz. O pavilhão que abriga a usina em si parece não ter sido atingido, mas um ataque israelense impactou o fornecimento de energia na superfície, o que afetou, então, o funcionamento das centrífugas. Yuri. Vamos trazer mais uma vez, Débora, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, toda essa questão envolvendo o programa nuclear iraniano e a capacidade da comunidade internacional poder inspecioná-lo, ou a suspeita de que haveria um programa paralelo, Manhota, é o que está no cerne desse conflito militar que a gente está vendo neste momento. O quanto, na sua avaliação, ainda há mecanismos dos organismos como a ONU, como a Agência Nuclear da ONU, para se ter a real dimensão do que está acontecendo com o programa nuclear iraniano? Olha, Yuri, essa pergunta ela é muito importante porque, como a gente sempre enfatiza nas nossas coberturas de conflitos, a guerra ela é, antes de mais nada, também de narrativas, né? Isso significa que cada um dos lados vai não só promover a sua estratégia em campo, mas vai tentar levar adiante a história que lhe é conveniente contar. E diante dessa névoa que a guerra cria, né, como diriam os poetas, fica muitas vezes difícil de nós sabermos em que tipo de informação confiar. Agora mesmo a gente falava sobre alguns dados e esses dados eles são muito difíceis, escorregadios em contextos quentes como esse, né? Quer dizer, para Israel é interessante manter a ideia da superioridade militar, da ideia de que há ali sim uma capacidade de reação e evidentemente de coerção em relação ao Irã. Então Israel sempre tenderá a maximizar os seus ganhos e até para consumo doméstico, a ideia é justamente transmitir a noção de que a operação está sendo bem sucedida, de que os objetivos militares de dissuasão em relação ao programa nuclear estão sendo atendidos e etc. Do lado iraniano, por sua vez, é claro que a ideia, né, pensando do ponto de vista do regime, é mostrar a capacidade de resistência, dizer que o Irã, apesar de ser considerado mais fraco do que Israel, ainda assim consegue infligir danos, quem sabe até questionar um pouco essa ideia de que Israel desfruta de uma condição inviolável no Oriente Médio. Então, como cada um dos lados vai buscando construir a história que lhe convém, nesses momentos é que organismos internacionais aparecem como forças importantes, Yuri. Isso porque, para além dos interesses dos países em si, eles ali representam o corpo técnico-científico, especialmente no caso da Agência Internacional de Energia Atômica, que vão fazer a função de zelar, de fato, não só pela verdade, pela transparência, mas principalmente pela segurança de todos. Quando a gente fala de usinas nucleares, seja para enriquecimento para fins civis, energéticos, ou, claro, nesse caso, para fins militares, a gente está falando de instalações absolutamente sensíveis, cuja destruição, ainda que parcial, pode levar a uma série de danos à saúde, ao meio ambiente e, evidentemente, à segurança, né? Não é de agora que esse tema é preocupação. Na Ucrânia, isso tem sido recorrentemente acompanhado. Em outras crises do passado, em guerras grandes, nós já acompanhamos coisas dessa natureza. Então, eu diria que se, por um lado, as estruturas multilaterais hoje elas estão enfraquecidas porque o mundo está mais difícil, porque o sistema em si está polarizado. Por outro, essas estruturas mais técnico-científicas, elas mais do que nunca em momentos de crise têm que entrar em campo. É um pouco paralelo ao que a gente fazia na época da pandemia, quer dizer, com todos os problemas que havia entre os países em relação aos seus interesses geopolíticos, na hora H, quando a gente precisava recorrer a recomendações que fossem consideradas críveis, a gente olhava porque a OMS e o seu corpo técnico-científico estava discutindo.
discutindo. Nesse caso em particular, né, na questão nuclear, a Agência Internacional de Energia Atômica é quem tem esse mando. Então, eu diria que, ainda assim, é importante acompanhar o que eles discutem. Eles têm uma rede muito boa, né, que penetra muito bem nessas estruturas, ainda que nós estejamos falando, Yuri e Débora, em países, né, cuja transparência em relação aos seus programas nucleares são bastante delicadas, né? Quer dizer, Israel, por muito tempo, negou, enfim, nunca assumiu ter um programa nuclear próprio e, evidentemente, ter chegado à bomba. Hoje todo mundo sabe que sim, ainda que com pouca precisão de detalhes. E do lado iraniano, então, nem se fala, né? Quer dizer, o Irã, como a gente sabe, tá próximo de chegar no nível de enriquecimento que a própria a Agência Internacional de Energia Atômica já apontou, que poderia, em poucos anos, se converter em algo que virasse uma bomba atômica. Só fazendo um parênteses, para quem está nos acompanhando, às vezes esse papo é meio técnico, né? Às vezes é meio difícil de entender. Eu vou resumir como eu aprendi com os meus amigos, viu, Yuri, engenheiros nucleares aqui. É assim, ó, para a gente produzir energia nuclear, a gente depende de um certo nível de enriquecimento de urânio. Em geral, os fins pacíficos, como a gente costuma dizer, eles variam de algo em torno de 3 a 5% de enriquecimento mantido. Então, quando um país quer apenas para fins farmacêuticos ou mesmo de geração de energia, produzir energia nuclear, eles enriquecem urânio de 3 a 5%. Para vocês terem uma ideia, o acordo nuclear do qual Trump saiu dava ao Irã a capacidade de chegar no máximo 3,5%. Quando um país quer fazer reatores de pesquisa, ele vai para algo em torno de 20%, que já é considerado bastante. Quando ele chega perto de 60%, é porque aí tudo indica para intenções militares. E quando ele chega a 90%, aí sim ele tem a capacidade de desenvolver uma bomba. Hoje, o que a própria Agência Internacional de Energia Atômica sugere é que eles estivessem chegando perto desses 60%, o que em alguns anos poderia culminar nos 90%. Então, Yuri, resumindo a ópera, é importante acompanhar esse corpo técnico que vai agora trabalhar e se lastrear no meio de tanta desinformação e guerra de narrativa naquilo que a gente tem de mais confiável.